Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao canal A Teoria do Sonho. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, falando sobre os acontecimentos que têm se sucedido aí na esfera mundial, né, no cenário geopolítico mundial. Vladimir Putin, ele declara guerra à Ucrânia e na madrugada do dia de hoje aconteceram várias explosões em vários locais do território ucraniano, como a gente pôde perceber aí em vários posts de mídia alternativa no mundo inteiro, né? Eu acompanhei pelo Instagram, eu acompanhei também pelo Twitter, fiquei até tarde ontem, até praticamente 4 da madrugada, vendo as notícias, analisando as imagens, vendo o que era verdadeiro, se era verdadeiro, se não era, enfim. Fiz alguns stories no meu Instagram, então se você não me segue lá, me siga, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Lá é mais fácil fazer as postagens porque é mais simples, né? Dá pra fazer ali em tempo real, pelo celular mesmo. Mas o fato é que a guerra, então, ela foi deflagrada. Desde o início de 2020, quando eu estava na Tailândia ainda, eu tenho inclusive um vídeo no meu canal, eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem. Já estamos em guerra. Gostaria de poder dizer logo que foi apenas um início de guerra, mas que terminou rápido. Mas nesse momento, de fato, eu não sei. Não sei o que será do futuro, mas continuarei lutando e tendo esperanças. Uma coisa posso dizer com plena certeza: existem muito mais pessoas boas no mundo do que pessoas más. E é isso que me dá força para continuar. O espírito humano, a simplicidade, a bondade e a luta pela liberdade. Se quiser continuar, terei que aceitar que necessário é mudar e aprender e lutar. Eu alertava que nós estávamos provavelmente vivendo o início de guerra, né? A análise da narrativa do que vinha acontecendo no mundo naquela época, já desde aquela época para mim, ela era diferente do que a grande mídia nos colocava. Então eu tive assim a bonança, a felicidade ou assim a sorte de ver toda essa história se desenrolando lá de um país do Oriente, lá da Tailândia. Para vocês terem uma ideia, a Tailândia era o país pré-pandemia que mais recebia turistas chineses do mundo. Bangkok era a capital que mais recebia turistas chineses do mundo naquela época. Então eu andava por Bangkok e via chineses por toda parte. Por incrível que pareça, a Tailândia começou a política de lockdowns 2 semanas depois do Brasil. Então assim, era muito difícil para mim olhar aquilo e aceitar a narrativa da grande mídia. Outra coisa que eu fiz muito era comparar os noticiários que eu via na TV. Eu não sabia falar tailandês, né? A língua tailandesa tem um alfabeto muito estranho. Mas o nome dessa doença aí, né, COVID-19, nos noticiários da Tailândia eles eram escritos com os algarismos ocidentais, né, A, B, C, D, etc. Então eu só conseguia ler aquela palavra lá, COVID-19, e imagens de hospitais e de pessoas passando mal, etc. Mas o fato é que eu ia, então, na frente dos hospitais, eu olhava. E aí galera, mais um dia aí fazendo Film Your Hospital. Já é o 5º dia que eu faço isso, vou continuar fazendo. Ambulância no mesmo lugar. Hospital aberto aqui. Ninguém. Ninguém. Parado. Ninguém tá morrendo aqui não. Passei em frente de hospitais em Bangkok, em Ayutthaya, na ilha onde eu estava, em Koh Lanta. Algumas vezes até fiz alguns stories no Instagram mostrando a situação lá.
e ela não batia com a situação mostrada ali na mídia mainstream, né, nos principais meios de comunicação. Então ali eu comecei a perceber que existia algo de errado. Com o tempo eu comecei a ter uma interpretação diferente, e nesse vídeo aí que eu mostrei para vocês, eu falo que estávamos vivendo o início de guerra. Por quê? Fechamento de fronteiras. Eu brincava com a minha ex-esposa, eu falava que estavam subindo a cortina de ferro mais uma vez, né? E não era assim, não é tão absurdo falar assim, dizer assim, porque no meu canal, quando eu iniciei, né, o projeto A Teoria do Sonho, eu tinha um roteiro por todo o Sudeste Asiático para falar sobre locais históricos, a história em si, né, as guerras passadas. Então eu tinha um roteiro muito interessante por todo o Sudeste Asiático. Seria Tailândia, Camboja, Vietnã, Filipinas, Indonésia, Malásia. Isso seria assim a base. Se eu conseguisse controlar as minhas despesas, eu ainda queria ir para Hong Kong, Macau, Índia e Nepal. Ao sofrer o lockdown ali na ilha de Koh Lanta, na Tailândia, eu tive que absorver que tudo isso que eu planejei não iria mais acontecer, e provavelmente isso seria um revés muito grande para o meu canal. E foi, né? Eu não poderia fazer mais tudo aquilo que eu planejei. E como consequência eu não conseguiria angariar seguidores, porque eu ia ficar praticamente em um lugar só a partir daquilo. Por um capricho do destino, ou não sei se por sorte ou por azar hoje, porque depois a gente se casou e se divorciou, a Natália ela estava no norte da Malásia quando eu estava no sul da Tailândia, então a gente estava separados tão somente ali por uma fronteira. E eu falei pra ela, ó, eu tô aqui nessa ilha, eu tô na ilha de Koh Lanta, você tá perto de mim, se você quiser vir pra cá, a gente tenta se ajudar e se virar junto aí para aquilo que for acontecer. A gente se conheceu em 2018, para quem não sabe, né, quem não acompanhou aí no meu canal. A gente só teve 10 dias juntos, 3 dias em Istambul, mais uma semana em Moscou, e depois eu voltei pro Brasil. E nós seguimos nossas vidas normalmente. Mas eu continuei seguindo ela no Instagram, eu vi que ela estava perto de mim, ia ter lockdown, a gente já sabia o que ia acontecer. Eu chamei ela, ela acabou vindo. Acontece que quando ela veio, eu tentei passar todo o meu jeito de ver, toda a minha forma de ver para ela. E ela também não via as coisas como eu. Então eu comecei a mostrar para ela o que viria, né? Que o mundo nunca mais voltaria a ser o que era. E ela não acreditava. Ela falava que ia ter aquele lockdown e ia passar. E isso aí era março, abril de 2020. E eu falava que eles iam tentar picar todas as pessoas e que se não fossem picadas elas perderiam seus direitos. E como a maioria das pessoas que me seguiam na época, também vários amigos, né, depois acabaram deixando de me seguir. Alguns a gente até discutiu assim, de forma meio feia. Eu falei o que iria acontecer e ela não acreditava. Depois a gente se reencontrou na Turquia e eu tentava lembrar ela. Você lembra quando eu te falei das picadas? Lembra quando eu te falei sobre o fechamento do mundo? E a outra coisa que eu falava para ela é que haveria guerra, né? Uma hora ou outra haveria guerra. Os cidadãos russos, eles não tinham voo comercial para comprar para sair da Tailândia, eram somente voos organizados ou fretados pelo governo russo. Então assim, foram vários fatores que, para um historiador, para uma pessoa com os olhos um pouco abertos e que compara a história atual com aquilo que já passou, foram muitos atos de guerra, apesar de que a guerra ela não se efetuou naquele momento propriamente dita, mas foram toques de recolher, fechamento de fronteira, repatriamento de cidadãos, né? Bangkok, eu estive na Khao San Road, lá a rua mochileira mais famosa do mundo, antes da dita pandemia. Chegou a hora de encarar, velho. Não vai ter como escapar dessa vez, velho. Agora vamos ver qual que a gente vai escolher.
Sunny, qual você escolheria por primeiro? What would you choose first? What I would choose first? Yeah. Oh, I don't know. E depois, né, aquilo acabou. A ilha onde eu estava, vivia apenas do turismo, né? Eu passei em Koh Phi Phi, a ilha mais famosa lá, e passei depois em Koh Lanta, né? Era uma ilha que vivia apenas do turismo. E simplesmente acabou, não tinha mais nada, né? Então assim, fechamento de fronteira, fechamento de comércio, eu não vou colocar aqui leis marciais, mas estados de emergência se instaurando pelo mundo inteiro. Então assim, para quem entende um pouco do que aconteceu no passado, era óbvio que isso eram atos de guerra, né? Propaganda fortíssima e a inoculação dessa substância aí, que nós sabemos que proveitosa parece não ser. E hoje tem uma imensa comunidade médica já falando sobre isso, né? Temos os canais aí, Dr. Kefir, o Dr. Doc, no Telegram, Médicos pela Liberdade, Médicos pela Vida, que eles estão falando sobre isso abertamente. Então, tudo isso eu falei para chegar onde nós estamos agora. Era óbvio que estavam sendo dados passos para chegarmos a uma situação belicosa, né? De vias de fato, de guerra. Eu não sabia se isso iria acontecer lá pelo fronte oriental, por exemplo, China, Taiwan, Coreia do Sul, Coreia do Norte, ou ali na região do Pacífico, se isso seria ali mais ligado a Israel diretamente, porque a gente sabe que muito do desfecho do que vai acontecer no fim estará ligado a Israel, ou mesmo então agora a gente tem visto, né, isso se concretizando, aquilo que nós dizíamos aí há 2 anos atrás, na invasão russa à Ucrânia. O fato é que, se a gente pegar culturalmente, né, religiosamente também, a Ucrânia e os países do leste europeu, de modo geral, muitas vezes eles estão muito mais ligados à cultura russa do que ao Ocidente, né? Se a gente pegar a própria língua, né, da Ucrânia, o alfabeto, se nós pegarmos a religião, que é a ortodoxia cristã, né, o cristianismo ortodoxo, não é cristianismo apostólico romano, como é no Ocidente. Então existem várias barreiras aí que separam ali o leste da Europa do Ocidente, né? De forma que muitas vezes dentro dos próprios países do leste europeu, muitas pessoas são pró-governo russo, pró-Putin, muito mais a favor do governo pró-Putin do que União Europeia, né? Então é por isso que provavelmente ali na Ucrânia não vai haver muita resistência do domínio russo, né? Como a gente viu ali na região de Lugansk, Donetsk, né? A região de Donbas, o governo lá, a população já era pró-Rússia em sua maioria, né? O mesmo pode acontecer com Letônia, Estônia e Lituânia, porque também são países onde na escola se aprende russo. Os governos que estão lá agora são pró-União Europeia, são inclusive OTAN, né? Agora, analisando as informações que eu tive nessa madrugada, parece que Estônia, Letônia e Lituânia são países que já estão conclamando ajuda aí da OTAN, tentando, através de um tal de artigo 4º, já se preparar, porque é iminente, né, que também ocorra algo nesses países. Então a grande questão agora é saber se a Rússia vai ficar por ali mesmo, né, vai tomar a Ucrânia, porque a Ucrânia foi abandonada, né? Os Estados Unidos tirou embaixador, tirou cônsul, pediu para os cidadãos se retirarem.
E, obviamente, ele não era a OTAN. A origem do impasse, teoricamente, no teatro é essa, né? Queria se anexar a Ucrânia à organização do Tratado do Atlântico Norte. E a Rússia não iria permitir. Só que, nas declarações de Putin, para que haja paz, ele exigia também a retirada das tropas da OTAN de todo o território do leste europeu. Isso, obviamente, não vai acontecer. Então, se a Débora Barbosa estiver correta, o Jason Rosa, Afonso de Vasconcelos Lopes, pessoal aí, estiver correto, a gente vai seguir numa agenda aí complicada aí na sequência. Então, claro, pode ter sido apenas uma ação mais midiática, né, esses bombardeios de hoje. Isso a gente vai ter que descobrir na sequência, né? Pode ser que tenha sido apenas uma encenação, vamos dizer assim, né? Mas eu tenho visto já que parece que tem vítimas dos bombardeios, parece que tem baixas, né? Do lado ucraniano principalmente, então talvez a coisa não pare por aí. E saber se a coisa não vai lá para o meio da Europa mesmo, né? As vias de fato. Caso isso ocorra, provavelmente teremos aí a Terceira Guerra Mundial, que a gente tem visto. E curiosamente, se a gente for pegar lá atrás, né, pega lá a história da gripe espanhola, por exemplo. Se eu não me engano, ali foi entre as duas guerras, né? A novela é igual. É máscara, o cidadão que não usa máscara pode ser punido. Existe uma frase de Eclesiastes, de Salomão, eu não lembro exatamente, mas ela é mais ou menos isso. Não há nada de novo debaixo do sol. Aquilo que foi voltará a ser. Então, a história é cíclica, né? Isso é uma coisa, é uma regra. Aquilo que foi antes voltará a ser, são palavras de Salomão. Salomão foi o rei de Israel lá que pediu sabedoria. Quem me dera poder entrar direto em comunicação com o Criador e pedir sabedoria. Se eu tivesse feito isso muito antes, talvez minha vida fosse diferente, mas enfim. Foi muito bom poder ver de fora do Brasil todo esse acontecimento, né? E agora eu estava na Rússia há pouco tempo atrás. E é muito curioso. Por exemplo, um dia eu estava vendo propagandas do YouTube. Na verdade, eu estava ouvindo música, né? E começou ali o intervalo. Eu não pago o YouTube Premium, então tem propagandas entre um vídeo e outro. E a propaganda era do orgulho polonês de ter lutado contra os soviéticos, né, ali no fim da Segunda Guerra Mundial. Então olha que curioso. Eu ali, morando em Moscou, eu era brasileiro, tudo bem, mas imagino-me sendo-me russo, assistindo um vídeo no YouTube e vindo uma propaganda pró-Polônia falando sobre o orgulho polonês de ter lutado contra os soviéticos, ou seja, contra os russos, né? Assim podemos dizer assim de uma forma geral. Eu vou ver se eu consigo achar esse story, que eu fiz isso ao vivo quando eu estava lá, para mostrar para vocês aqui. Galera, tô vendo esse vídeo aqui no YouTube, ó, ao vivo aqui, ó, é um anúncio. Eu queria voltar o anúncio aqui, ó, não consigo, tá? Depois talvez eu consiga achar o anúncio. Mas fala da Polônia resistindo contra o domínio soviético, comunista. É um anúncio, cara. Coincidentemente, agora o Putin falou que a proposta de paz dele inclui que toda a OTAN saia do leste e centro europeu, né, incluindo a Polônia. E agora tá tendo um vídeo no YouTube passando aqui agora, ó, ao vivo, ainda não terminou, falando do orgulho polonês de lutar e dizer não para os comunistas. Então aqui na Europa tá tudo voltando. Assim, eu tô arrepiado de falar, mas toda a história lá de 1900 e... Mas enfim, isso é uma propaganda de guerra, né? Você
colocar uma propaganda de orgulho de guerra contra o teu inimigo dentro do território do teu inimigo. Eu, se fosse russo, ia me sentir um pouco, vamos dizer assim, uma forma de provocação, né? Então, eu estando lá, eu percebia que era muito difícil que isso não fosse acontecer. E agora o fato é saber se isso vai chegar de novo na Polônia, porque se chegar na Polônia de novo, meus irmãos, a coisa vai esquentar. A questão da OTAN. Vale lembrar também que a Turquia faz parte da OTAN. A Turquia tem um histórico de flerte muito grande com a União Europeia. Por anos, a Turquia quis fazer parte da União Europeia. A Turquia tem esse flerte com o Ocidente, né? A gente pode dizer ali que Constantinopla, Istambul, né? Muitos chamam Istambul do centro do mundo, né? A cidade que está entre os dois continentes, Europa, do lado ocidental do Bósforo, e Ásia, do lado oriental do Bósforo. Para vocês terem uma ideia, a língua turca ela é escrita com os caracteres ocidentais, né? Então há uma tentativa muito forte dos governos turcos de ocidentalizar a cultura, apesar de que eles seguem o Islã, né? São muçulmanos, tem toda essa barreira religiosa, mas eles tentam de tudo para parecer mais ocidental. E agora, nos últimos anos, aí, não sei se foi ano passado, né, ou retrasado, o Macron disse que, né, o líder francês agora, a Turquia de fato não faria parte do bloco da União Europeia. E sempre houveram várias rivalidades entre os turcos, os europeus, e principalmente entre turcos e americanos. Então, os turcos fazerem parte da União, da OTAN agora, é uma coisa um pouco dúbia, é uma coisa meio duvidosa. Eu não tenho certeza se a Turquia faria parte, se realmente houvesse um conflito em que a Turquia tivesse que agir, de que lado a Turquia ficaria, se do lado da OTAN, se do lado da Rússia. Quando eu estava na Turquia, porque vocês sabem que para o russo viajar para o ocidente europeu não é assim tão fácil, eles precisam de visto, eles têm que ir lá numa embaixada, por exemplo, embaixada italiana, tirar visto, receber. Alguns recebem visto por 20 dias apenas, outros recebem por mais tempo, outros recebem por bastante tempo, não é assim uma regra, né? O passaporte brasileiro, antes dessa história toda aí, você chegava no país, entregava o passaporte ali, no espaço Schengen, por exemplo, era 90 dias. Eram 90 dias. Na Rússia, cheguei lá com o passaporte brasileiro, 90 dias, né? E então, a Turquia, quando eu estava lá, estava repleto de russos. Na Capadócia, teve um dia que eu vou tentar também pegar o vídeo para colocar aqui para vocês, eu estou tocando ukulele, somente com viajantes russos. Naquele hotel onde nós estávamos, eu era o único brasileiro, assim, de uma nação distante, digamos assim, o resto era tudo russo ou turco. No caso desse vídeo aqui, todos eram russos. Então a Rússia tem uma relação comercial de turismo, e não só de turismo, mas de comércio em geral, muito boa com a Turquia. Eles não são amigos, assim, se você olhar a história mais para trás, né? Mas eles têm hoje uma relação muito boa. E a Turquia com os Estados Unidos já é cheia de problemas, então não dá para saber se a Turquia ficaria realmente do lado da OTAN. Bom, pessoal, em resumo, né, seria isso. É só um bate-papo aqui, colocando um pouquinho da minha experiência que eu tive vendo isso de fora, de outros países. Era óbvio que nós teríamos conflitos bélicos, né? Não era tudo apenas um negócio de vírus, vamos fechar tudo, vamos trazer as pessoas, os cidadãos de volta para seus países, vamos restringir, vamos fazer as pessoas ficarem em casa, prender as pessoas. Em muitos países, né, o das Filipinas, por exemplo, ameaçou que se a pessoa furasse a quarentena, o exército podia atirar. Então eu estava olhando isso muito de perto, porque eu estava na Tailândia, né? As Filipinas é ali do lado, é um país que eu iria visitar.
Na Malásia eles colocaram barricadas, eu vou também tentar achar o vídeo onde eu mostrei isso, na rua, né, com arame farpado. Você só podia caminhar naquele cercadinho ali. Se você caminhasse ali um pouquinho pro lado da rua, o vírus ia te matar. Assim, são narrativas assim que não fazem sentido e você olhando fora da grande mídia você percebia. Eu tô aqui bem próximo da fronteira da Malásia e vejo notícias do mundo inteiro. Então eu queria compartilhar com vocês algo muito interessante, mas muito triste que está acontecendo agora, tá? O nome disso se chama MCO, Movement Control Order, ou Ordem de Controle de Movimento, que está acontecendo agora em territórios malaios, aqui no Sudeste Asiático. Então aqui tem a definição da própria Wikipedia, tá? Então é um cordão sanitário implementado, medida de prevenção, tá? Federal, para prevenir o 19. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que são esses cordões aí. Dá uma olhada aí. O que vocês acham disso? O que isso aqui parece? E compartilhar, né, pessoal? Eu tenho falado isso já no mínimo há 2 anos. Espero, eu sempre falo isso no fim, espero estar errado, né? Quando eu falava disso aqui, ó, espero estar errado. Nós temos visto que vários médicos estão falando aí que agora tem que acompanhar um exame de dímero D, por exemplo, porque está causando coágulo, né, no sangue das pessoas. Se a pessoa já tem alguma doença, alguma enfermidade, está agravando. E eu nem sei se esse vídeo vai ficar aqui na plataforma, porque não dá para falar mais as coisas. Essa é outra coisa de guerra, né? Se controla, se censura tudo, você não tem mais liberdade de expressão. A única narrativa que você pode replicar é a narrativa oficial. Se você falar meia vírgula diferente, você vai ser calado. E é isso que está acontecendo já, né? Nos canais que eu sigo. Eles estão tendo que abrir outras alternativas de comunicação para conseguir transmitir uma mensagem que é simples, né? E há 10 anos atrás nós não tínhamos essa censura. Então a gente, obviamente, está vivendo um período complicado, e se essa guerra se escalar ainda mais, será ainda bem mais complicado. Pretendo fazer mais vídeos contando do meu mochilão, talvez com apoio de imagens, talvez somente contando história para vocês. Meu canal não pôde caminhar como era, mas tudo tem um motivo, né? Quem sabe era para eu ter visto as coisas da forma como eu vi, para contar a história diferente do mainstream, da grande mídia. E obrigado aí para vocês que estão seguindo meu canal. Eu tenho projetos agora de lançar minhas fotografias em impressão fine art, né? Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, mas ainda não lancei oficialmente o site. E provavelmente eu vou ter que dar um tempo aqui, me aclimatar um pouco no Brasil, ficar com a família, me reestruturar, né? Eu não abri muito sobre o meu divórcio, mas eu tinha sonhos, né? Tinha ambições muito grandes lá na Rússia, de conhecer a cultura, de saber a língua, de conhecer o país, né? De visitar o país, de imergir e depois poder compartilhar tudo com vocês, né? E esse sonho, ele acabou, né? Eu tive que ser humilde de entender que nós falhamos como casal, e agora eu tô tendo que me reestruturar. Isso tudo não é fácil, né? Porque eu idealizei algo na minha mente muito grande e eu caí do cavalo, digamos assim. Mas isso é a vida, né? E como eu coloquei naquele vídeo anterior lá, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, estou me reestruturando agora, não desisti da vida de mochileiro, de viajante. Estou tentando achar alternativas para conseguir rendas passivas, para que eu consiga ter liberdade para viajar, não só gastando dinheiro, porque esses 2 anos eu praticamente só gastei, né? A renda que entrou foi muito menor da que eu tirei do bolso para poder viajar. Mas agora, quando eu olho para trás, e mesmo quando eu vejo meus vídeos do meu canal, que
assim, entre aspas, não deu certo, só o fato de eu ter ido para lá e vivido o que eu vivi já valeu a pena para mim, né? Agora eu estou tendo dificuldades para me adaptar aqui à vida, vamos dizer assim, sedentária numa cidade só. Mas eu estou tentando aproveitar isso para evoluir minha fotografia, meus vídeos, né, para fazer análises do cenário internacional. E assim que possível, se nós não tivermos uma guerra ainda pior, se as restrições não piorarem, eu pretendo voltar a viajar, a conhecer o mundo e a ver o mundo dessa forma mais alternativa. Galera, obrigado, né? Quem tem interesse em geopolítica, em mochilão, compartilhe aí com os amigos. Eu sei que o vídeo de hoje ficou bem comprido. Eu misturei coisas. Eu misturei minha viagem com a história do meu casamento lá. No fim, a gente ficou preso na ilha de Koh Lanta lá por 3 meses. Então isso, na época, na verdade, me ajudou a continuar o canal, mesmo que de forma mais humilde e bem diferente. Foi mais fácil para mim aceitar, por eu ter a Natália naquele tempo, né? A gente viveu assim, então, um romance de 3 meses numa ilha paradisíaca, onde eu me apaixonei e que no final levou a gente a casar. Então, assim, eu não tenho nada do que reclamar da minha experiência, da minha vida, de tudo que eu vivi, né? Eu tive um romance com uma mulher russa que fez parte da minha vida, que eu amei e que infelizmente no fim a gente não conseguiu lidar com as coisas, mas não conseguiu manter a relação saudável, digamos assim. À medida que o tempo for passando e eu conseguir digerir melhor tudo que aconteceu, eu posso ir abrindo um pouco mais de tudo que aconteceu. Não para expor, mas porque tem muita informação aí no meio que eu posso dar, só que eu tenho que citar ela, né? E ainda é um pouco difícil para mim. É muita coisa que aconteceu na Rússia, que a gente viu lá. Eu estive em Minsk, por exemplo, na Bielorrússia. Isso me faz lembrar outra coisa, eu vou me estender. Todos esses memoriais de guerra que existem na Rússia, tanto quanto na Bielorrússia, né, nos países da União Soviética, eu sei que na Europa não é diferente, fazem com que as guerras anteriores elas fiquem ali, presentes no consciente coletivo. Então é óbvio que basta uma pressão midiática para que tudo aquilo retorne. Todo mundo teve um parente. A câmera parou de gravar aqui porque ela tem tipo um timer de limite. Então, assim, todos esses memoriais de guerra que existem na antiga União Soviética, nos países da antiga União Soviética, e eu sei que na Europa também tem, eles estão ali para deixar a memória da guerra ativa, certo? Ou seja, basta uma pressão midiática que tudo aquilo vai voltar à tona. Então não é à toa, né, que as elites mantêm isso. Não é? Esses chamas eternas que tem na Rússia, a cada 5 quilômetros, sei lá, todo lugar tem, né, uma chama eterna que relembra os mortos da guerra. Todo mundo tem um parente que lutou a guerra, um avô, um tio, né, um bisavô que morreu na guerra. Então, assim, é muito fácil você retomar as memórias de guerra e trazer à tona, né? Por isso que é bem provável que as coisas vão escalar. Galera, um prazer, desculpe me estender aí, agradeço vocês que assistiram o vídeo inteiro. Sigam o canal da Débora Barbosa lá, Afonso de Vasconcelos Lopes, o canal Geopoliticando, o Casando Verbo, o Jason Rosa, são muito edificantes. Também tem o canal Arte da Guerra, que faz análises militares, e vamos acompanhar isso. Tomara que fique aí só pela Ucrânia, que isso não se alastre pelo resto do mundo. Forte abraço, Teoria do Sonho. Logo eu vou voltar a viajar.